E existem alguns fungos mais agressivos, principalmente o fungo que nós chamamos o fungo que provoca a podridão negra nas orquídeas. Esse é um dos piores vilões que temos no orquidário. Esse é o mais preocupante, porque a doença ela se manifesta de um dia para o outro e a mancha vai aumentando rapidamente. E a disseminação também é muito fácil. A gente pode fazer um paralelo que é como uma septicemia, quando, por exemplo, um ser humano tem alguma bactéria e ela cai na corrente sanguínea, ela se espalha pelo corpo todo e aí a pessoa entra em septicemia e tem um choque e vem a óbito. É mais ou menos isso que acontece com as orquídeas? É mais ou menos, no caso da podridão negra, ela vai se alastrando pela planta, assim, ela toma conta de uma folha, depois ela desce para o pseudobulbo e vai tomando o restante da planta. Se ela atinge os brotinhos, que são mais jovens e molinhos, mais tenros, mais macios, aí elas detonam aqueles brotinhos e vai tomando conta do restante da planta. Mas é quase que a mesma coisa, né? Ela entra na seiva da planta e vai destruindo todo o conteúdo que tem lá dentro da orquídea, né? Como se fosse o sangue da orquídea. Então, a gente fica muito preocupado realmente quando a gente vê esse tipo de problema nas orquídeas. Tudo bem, você? Pronto para mais um podcast? Tudo ótima, prontíssima, Milton. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você também ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas floridas e saudáveis. Eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema de hoje é manchas pretas nas orquídeas. O que são? Não são normais essas manchas? Não são como as manchas da onça pintada? Hamilton, algumas manchas em algumas espécies de orquídeas até são consideradas normais e comuns, né? Mas são poucas as espécies de orquídeas que apresentam algumas manchinhas nas folhas. O restante que a gente vê são problemas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses problemas que realmente atormentam a mente do orquidófilo, principalmente aqueles orquidófilos que estão começando na sua jornada do cultivo das orquídeas e ainda não estão muito inteirados do perigo que isso pode ser para eles ali dentro do orquidário. Mas chega a ser um perigo mesmo? Porque isso Sim. pode... O que é? Coisa ruim que tem lá, essas manchas pretas? Sim, as manchas pretas nas orquídeas é praticamente o vilão do orquidário. A gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente essas manchas pretas que surgem nas folhas das orquídeas, principalmente assim quando elas se manifestam de um dia para o outro, que você vai lá e elas aumentam muito rápido, elas são consideradas muito agressivas e a disseminação delas é muito rápido e pode causar a morte das orquídeas se a gente não tomar as providências assim em tempo. E além de mancha preta, tem manchas de outras cores que são prejudiciais também? E tem algum... Sim, tem sim. Existem outros tipos de manchas, de outras colorações, amarelas, meios marrons, cor de ferrugem, assim, mas aí, conforme a cor da mancha, conforme a fisionomia ali, a sua aparência, é um tipo de fungo que provoca essas manchas. E também existem bactérias que provocam manchas também. Então, cada doença tem um nome, cada doença tem uma origem, um fungo específico, e essas doenças são realmente muito preocupantes quando a gente vê que elas começaram a se instalar na nossa orquídea. Aí os cuidados têm que ser imediatos. Nossa, é rápido assim? Olhou, percebeu, tem que cuidar, porque senão corre risco de perder a orquídea. Eu recebo muitas perguntas, Hamilton, tanto aqui no meu presencial quanto pela internet. Rose, o que são aquelas manchas pretas que ocorrem nas folhas das minhas orquídeas? Mas essas manchas pretas, elas não ocorrem simplesmente apenas nas folhas, elas podem ocorrer nos pseudobulbos
orquídeas também. Elas são normalmente de origens fúngicas e são muito agressivas. Algumas outras manchas podem ser de origem bacteriana também. Então, as lesões que vão ficar ali na folha e que vão aumentando progressivamente, elas vão deteriorando todo o tecido da folha, elas podem tomar conta do pseudobulbo, e elas podem descer também nas raízes, e elas atravessam os rizomas e tomam conta da planta. E existem alguns fungos mais agressivos, principalmente o fungo que nós chamamos o fungo que provoca a podridão negra nas orquídeas. Esse é um dos piores vilões que temos no orquidário. Esse é o mais preocupante, porque a doença ela se manifesta de um dia para o outro e a mancha vai aumentando rapidamente. E a disseminação também é muito fácil. A gente pode fazer um paralelo que é como uma septicemia, quando, por exemplo, um ser humano tem alguma bactéria e ela cai na corrente sanguínea, ela se espalha pelo corpo todo e aí a pessoa entra em septicemia e tem um choque e vem a óbito. É mais ou menos isso que acontece com as orquídeas? É mais ou menos, no caso da podridão negra, ela vai se alastrando pela planta, assim, ela toma conta de uma folha, depois ela desce para o pseudobulbo e vai tomando o restante da planta. Se ela atinge os brotinhos, que são mais jovens e molinhos, mais tenros, mais macios, aí elas detonam aqueles brotinhos e vai tomando conta do restante da planta. Mas é quase que a mesma coisa, né? Ela entra na seiva da planta e vai destruindo todo o conteúdo que tem lá dentro da orquídea, né? Como se fosse o sangue da orquídea. Então, a gente fica muito preocupado realmente quando a gente vê esse tipo de problema nas orquídeas. Então, a importância de eu saber que existe essa possibilidade vai me criar um alerta, e aí eu sempre vou examinar as minhas orquídeas dentro daquele exame que você sugere ser feito pelo menos uma vez por semana. Eu vou examinar em busca dessas manchas, e aí, dependendo da mancha, eu preciso saber qual vai ser o cuidado que eu vou precisar tomar. Sim, sim. Uhum. Se for a mancha que desenvolve a podridão negra, é fácil a gente identificá-la nas folhas. Ela é realmente preta, preta mesmo, desde o comecinho da infecção. Ela começa assim com menos de um grãozinho de arroz, e a hora que você percebe, ela já tem 1 centímetro, dali no outro dia ela já tem uns 5 centímetros mais ou menos, e ela vai se alastrando rapidamente. Se você não tomar cuidado, em menos de um mês você perdeu aquela planta, já era. E o pior não é só isso, o fungo ele tem o seu ciclo de vida, ele tem o seu período, nasce, cresce, se reproduz, né, e morrer, eu acho que ele é mais difícil de morrer. Então, a hora que ele entra naquele período dele se multiplicar, aí também é que mora o perigo. Ele vai soltando os seus esporos e com isso, a preocupação da gente dobra, porque a gente não está ali só com aquela planta exclusiva com a doença. As plantas ao redor podem correr riscos, porque através da irrigação é muito fácil você disseminar o fungo, os esporos do fungo. Se for na chuva, se a sua orquídea estiver na chuva, é mais fácil ainda para disseminar. Mas se você faz a sua irrigação mecânica, com aqueles chuveirinhos que vêm por cima, as gotículas caem em cima da parte da planta afetada, onde tem o fungo ali no seu período de esporulação, ou seja, no período dele disseminar os seus esporos, né, os seus filhotinhos, e aí uma gota bate ali, espirra e vai para outra planta, vai para o chão também, principalmente, e aí a festa está formada ali. Aonde você pisa, que tiver ali os esporos do fungo, você pode ser também o disseminador dessa doença, você pode carregar para o restante do seu orquidário, e a hora que irrigar novamente, bater lá aquela aguinha, espirrar outra gotinha, vai pegando as outras plantas assim. Assim a gente consegue entender como que aqui, onde eu estou na bancada, tem uma planta doente e depois apareceu outra lá na outra bancada, assim, do nada, né? Então é muito fácil essa disseminação. Nossa, e
você falou que a cor da mancha, ela é meio que indicativo da gravidade. Quanto mais escura, mais grave, eu posso dizer isso? Sim, pode. Pode sim. A podridão negra, eu aqui no meu orquidário, eu considero uma das piores doenças, né, que já me ocorreu aqui, que graças a Deus eu consegui dominá-la, fazer o controle dela ali dentro do meu orquidário. E existem na natureza 4 tipos principais de fungos que nos causam problemas desse tipo de manchas nas orquídeas. Tem o tipo do fungo Pythium SPP, tem o fungo Phytophthora SPP, nós temos também o fungo Rhizoctonia SPP, e eu tenho outro nome de fungo também, que é o Botrytis cinerea, que é o que causa a podridão negra nas folhas das orquídeas. Um ataca mais as raízes das orquídeas, ele deteriora todo o sistema radicular da raiz, ele começa a apodrecer a raiz, e fica assim com um cheiro realmente desagradável, e depois ele vai tomando conta do pseudobulbo e ele vai subindo, então ele vai provocando um colapso na planta. O pseudobulbo apodrece de dentro para fora, a folha também, amolece tudo, fica aquela coisa preta, feia, fedida, e tomba. Aí ele tomba. Quando ele chega nesse estágio, aquela parte da planta já era, não tem mais retorno, não tem mais como reverter a situação da planta. Se você socorrer aquela orquídea em tempo, você consegue fazer ali pequenas cirurgias, pequenos cortes daquelas partes danificadas da planta e salvar o restante da planta, mas tem que tomar todos os devidos cuidados ali na hora de fazer esse procedimento. Nossa, é como uma cirurgia mesmo, senão você Realmente. contamina o paciente com outra bactéria que estava no ar ali. Sim, realmente. E, normalmente, o próprio orquidófilo, as próprias mãos do orquidófilo é o vetor da doença para outras plantas. Se ele não tem noção do que está acontecendo ali, ele manipula aquela planta, manipula ali tudo que tem ao redor daquela planta, que possivelmente pode ter algum esporos de fungo por ali, e ele, assim, a olho nu não consegue ver, né? Ele imagina que está tudo bem, mas o fungo está ali. Aí ele manipula e depois vai manipular outra planta sem esterilizar as suas mãos, e aí começa a disseminação. E depois ele não entende como que alastrou tão rapidamente. Falta de todos os devidos cuidados realmente quanto à profilaxia ali das plantas, né? A limpeza das plantas. E esses esporos, eles são bem leves mesmo. Uma simples corrente de ar é capaz de levar eles para longe. Sim, sim, com certeza, porque dentro do nosso orquidário a gente fica imaginando, nossa, nunca teve isso aqui, de onde que veio isso? O vento pode trazer simplesmente os esporos dos fungos vindo da própria natureza ao redor ali. No nosso jardim, nas árvores, nas praças, qualquer lugar é possível ter esses fungos nocivos. E aí, na época que ele está esporulando, né, soltando os seus filhotinhos, o vento leva e de repente ele cai em cima da folha da orquídea e ele encontrou ali um ambiente propício para ele se desenvolver, para ele se multiplicar, e aí ele faz a festa. Aí ele precisa encontrar esse ambiente propício, ou seja, um local quentinho ali dentro do orquidário, muito úmido, muito encharcado. Por exemplo, quando o orquidófilo molha demais as suas orquídeas e o ambiente, o clima em geral está muito quente, aí é um ambiente perfeito para o fungo se desenvolver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso dentro do orquidário. E esse transporte, ele pode se dar até pela própria orquidófila, que está, às vezes está andando na rua, numa praça, passa embaixo de uma árvore, e isso pode acontecer, aí vem na roupa, aí quando chega em casa, ela, por um azar, aquilo sai da Pode, roupa dela e pode. Hamilton, já aconteceu de eu fazer excursões, né, com os meus grupos de amigos e visitar orquidários, orquidários comerciais também.
E muitas vezes eu já observei os meus amigos chegando lá e colocando a mão na planta, onde eles veem uma doença e quer perguntar para a pessoa o que, que é isso. A pessoa chega lá e põe a mão. Às vezes a pessoa não se contenta só em olhar com os olhos, ela quer pôr a mão. Aí eu já fico assim, preocupada. Você está pondo a mão, você está adquirindo os esporos do fungo, você vai carregar com você esses esporos e levar para o seu orquidário. Então, nessas ocasiões, a gente tem que tomar muito cuidado também. Então é mais ou menos na época, como na época da pandemia, que a gente saía de casa, voltava álcool geral, trocava roupa, é mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso, Hamilton. Eu peguei Covid dentro da minha casa. Senhor do céu. Sim, porque naquela época o meu sogro ele estava internado, meu marido ia lá todos os dias, aí ele veio, trouxe o vírus, eu peguei também. E que cuidados você recomenda, então, para que isso não aconteça com as orquídeas? A pessoa tem que tomar todos os cuidados possíveis. Em primeiro lugar, manter a higiene do orquidário, fazer a vistoria semanal, principalmente, vistoriar todas as orquídeas que a pessoa tenha, seja quantas for, seja 10, seja 20, seja 100, faça uma vistoria geral, assim. Se notou alguma manchinha preta, de cor preta mesmo, negra, nas folhas das orquídeas, já tem que levantar a anteninha da atenção e tomar as providências, né, para não deixar aquilo ali se disseminar muito rápido. E também evitar de deixar portas abertas para que o fundo chegue e se instale e encontre ali a casinha arrumada para ele se multiplicar. Por exemplo, você deixa o seu vaso assim meio desequilibrado ali na banca, de repente dá uma rajada de vento, aquele vaso cai para o chão. Ou passou um gato ali, algum bichinho assim, e derrubou o vaso e ele caiu no chão. E nessas quedas pode ocorrer de algumas folhas das orquídeas se quebrarem. Quando tem uma quebradura ali, um machucado nas folhas das orquídeas, isso também se torna uma porta de entrada para os fungos entrarem na planta com mais facilidade ainda e maior rapidez. Então, a gente também tem que tomar esses tipos de cuidados. E também com as próprias mãos do orquidófilo, sempre manter higienizada quando a gente vai manipular uma planta e outra, principalmente se você observou ali algumas manchas nas orquídeas. Também temos outros cuidados que a gente tomar no dia a dia. Tá, então, se eu quiser evitar esse tipo de doença nas minhas orquídeas, eu preciso ter esses cuidados que você falou, né? Então, para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, fala desses cuidados, três cuidados que eu tenho que tomar todas as vezes que eu for entrar no meu orquidário, ou e as pessoas que não têm um orquidário, o que elas têm que fazer para evitar esse tipo de coisa naquelas orquídeas que estão na casa dela? Ela tem lá a sacada, ela tem uma mesa na sala e tem algumas orquídeas lá. O que ela precisa fazer? Quais são os cuidados? Então, vamos dividir a pergunta em duas perguntas. A primeira, os cuidados para quem tem um orquidário, para quem tem uma área separada em casa, onde ela cultiva as orquídeas, e depois para quem está em casa, quais são os cuidados que precisam ser tomados. Os cuidados basicamente são os mesmos, não importa se o local onde a pessoa está cultivando a orquídea é ali dentro de casa ou no apartamento, ou lá dentro do orquidário, precisa ser tomados os mesmos cuidados. Apesar que dentro de casa, às vezes, por exemplo, a infestação de insetos é muito menor, mas os insetos que visitam o orquidário em busca de alimento também, eles podem também ser os vetores, assim, meio que indiretos da podridão negra nas orquídeas também. Por quê? Porque eles vão tentar comer a nossa orquídea, eles vão
mordiscar as folhas, os pseudobulbos, os brotinhos jovens, e vão deixar ali pequenas feridas, pequenas portas de entrada, para que, se os fungos que estiverem povoando ali o ambiente, se assentar em cima daquela parte da planta que já está ferida, ele vai entrar na planta mais rapidamente, e aí ele vai se desenvolver também muito rápido. E outra coisa também é evitar deixar as plantas caírem e ficarem com partes quebradas, porque também são portas de entradas para os fungos. E outra coisa também é fazer podas com instrumentos esterilizados em uma planta, depois pegar aquele mesmo instrumento que não foi esterilizado, muito menos as mãos da pessoa, e fazer a poda em outra planta. Isso também pode ser uma disseminação dos fungos, principalmente se ele chegou agora ali, você ainda não conseguiu visualizá-lo, por isso a gente tem que tomar sempre esses cuidados, mesmo que você não esteja vendo ainda pequenas manchas ali na sua orquídea. Então, a gente sempre esteriliza os instrumentos e, de preferência, sempre manter as mãos higienizadas também. Interessante isso que você falou do corte, da quebradura na folha, porque abre espaço, é como se tivesse a nossa pele cortado e abre espaço para uma contaminação, vírus, Sim. bactéria, enfim. E no caso da planta, a gente também pode pôr um band-aid na planta? A gente tem alguns cuidados, assim, mais rápidos que a gente pode fazer com a planta, né? Fazer a poda daquelas partes infectadas, mas sempre com as mãos higienizadas, com os instrumentos esterilizados, e fazer aquela poda do jeito certo, né? Para nós eliminarmos aquelas partes estragadas da planta. Mas aqui no meu orquidário, Hamilton, como eu desenvolvi um método, assim, muito mais simples, a gente consegue prevenir esses danos antes que eles ocorram. Aí a prática ali, o cuidado com a planta se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tá, mas imagina que se a sua planta está saudável e ela, por um motivo qualquer, você esbarrou, o gato esbarrou, enfim, e ela quebrou um pedaço ali, fez um cortezinho, uma trinca na folha. Você tem um paralelo para o band-aid ou não? Esse seu método já vai proteger a planta ali? Ele ajuda a proteger a planta, sim. Quando eu aplico, ele já vai estar defendendo a planta daqueles patógenos que já se instalaram ali. Porque, através da minha metodologia, eu utilizo um jeito lá de que os meus defensores vão contra-atacar os fungos patógenos e vão eliminá-los, porque eles vão estar sempre em um número maior ali de defensores. Então, com isso, eu já não me preocupo tanto quanto antes, naquela época em que eu cuidava das minhas orquídeas através de produtos químicos, realmente. Então, agora se tornou muito mais fácil. Isso é bom, isso é interessante. Então, é um método natural que protege a planta e evita a ação, ou enfraquece, né, a ação desses atacantes aí da saúde das plantas. Sim, Hamilton, eu já fiz diversos testes aqui, diversas experiências com as minhas plantas, em plantas que eu via a mancha assim crescendo. Aí eu apliquei e passei a observar e depois fazer a nova aplicação. E a doença ela se estagna, ela não se desenvolve, porque eu tinha a experiência de antes, da rapidez que eu via aquelas manchas pretas se desenvolvendo e tomando conta das outras partes da planta. E depois, quando eu aplicava esse método, a diferença que é. E para mim é uma tranquilidade agora. E uma curiosidade, quando você percebe o surgimento de uma mancha, imagina uma moedinha de 5 centavos. Uhum. Aí você aplica a sua metodologia e ela estanca naquela moedinha, naquele tamanho de moedinha de 5 centavos, mas ela não regride, ela Não, continua ali. não. A mancha, uma vez que ela danificou os tecidos da planta, ela não regride, ela fica ali, aquela mancha. No futuro, a indicação assim é você retirar aquela parte feia da planta, né?
para não ficar ali enfeiando, te lembrando a todo tempo que tinha uma doença ali. Mas ela não regride, não. Tá. O retirar que você fala, você faz um Fazer a cortezinho na poda, raiz. fazer a poda da folha. Se for a folha que foi atacada, a gente faz a poda e retira aquela poda e aguarda a planta soltar novas folhas. Ah, tá, interessante, interessante. E mesmo depois de desativada essa mancha, ela não cresceu, você poda aquela folha, você tem que ter os devidos cuidados, porque aquele fungo ali, ele ainda está ativo, ele pode ser ativado de alguma forma ou não? Ele morreu e... Quando eu aplico a minha metodologia ali, eu tenho certeza de que o fungo está liquidado, ele não se desenvolve, ele não entra em dormência, né? Porque quando você vê que nasceu uma mancha de fungos ali na sua orquídeas e continua se desenvolvendo e o clima está propício, ela se desenvolve muito rápido. Você aplica um defensivo ali, ou então o clima seca, muda o ambiente ali dentro do orquidário, o fungo adormece por si só. Ele não apresenta mais sintomas de doença ali na planta, porque ele precisa de ter aquele clima para ele sobreviver. Aí, passado algum tempo, aquele clima quente e úmido volta, aí ele acorda, ele consegue agir novamente. Mas aqui, com a minha metodologia, ele não se desenvolve, ele é liquidado mesmo, porque eu tenho um batalhão de outros elementos aqui que vão dominá-lo, né? Então, ele não consegue acordar depois. Então, é isso que vem trazer o sossego para a gente, através desse cultivo mais natural. E você falou que o fungo, se o clima está mais seco, ele adormece e depois, quando o clima volta a ficar mais úmido, ele acorda e começa a se multiplicar. Eu estou errado se eu disser que existem algumas espécies de orquídeas que, por necessitar de um clima mais seco, elas podem ser menos suscetíveis à ação desses fungos? Existem as orquídeas que foram desenvolvidas com muito cuidado nos laboratórios, né, que são as chamadas híbridas. Elas são escolhidas geneticamente para ter mais resistência às pragas e às doenças. Mas, como a gente sabe que as espécies são muito assim interessantes para a gente quer cultivar as espécies, e às vezes as espécies são mais frágeis realmente, a gente cultiva espécies e cultiva híbrido. Aí a gente tem que dominar esses problemas que podem ocorrer. Mas é isso. Ah, algumas orquídeas têm mais suscetibilidade realmente de desenvolver as doenças. E isso está ligado ao tipo de clima que elas gostam mais, ou não. Ela tem uma resistência biológica natural maior do que uma outra espécie. Isso daí já é bem assim óbvio, né, para a gente dizer que conforme a orquídea se desenvolveu ali numa região, ela criou todas as suas formas de defesas naturais para ela se sobreviver e para ela se perpetuar realmente, né? Então ela está habituada ali com aquele clima. Mas de repente a gente sabe que na natureza existem fungos em todos os lugares e de repente esses fungos dão de topo com a planta e pode ser que aquela planta naquele momento não esteja assim muito forte, que ela não tenha recebido uma nutrição muito boa e está assim realmente sensível. É o mesmo que acontece conosco. Quando a nossa imunidade baixa, quando a gente não se alimenta direito, a gente pega os vírus, pega as bactérias com mais facilidade. Com a planta é a mesma coisa. Ah, perfeito, perfeito. E para a gente entender melhor isso e até ajudar também as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são os três caminhos ou os principais passos que têm que ser evitados para não ter essa contaminação, pelo que você falou, tão perigosa assim?
O primeiro deles é não deixar aquela umidade excessiva o tempo todo, nem dentro do orquidário, nem dentro do vaso da planta. Porque, vamos imaginar assim, lá dentro do orquidário, você mantém aquela umidade excessiva constantemente. Aqueles vaporzinhos da água, eles vão se condensar e vão ficar em cima das folhas das orquídeas. E ali, com aquela umidade, que o fungo chegando, ele vai encontrar um ambiente propício para ele se multiplicar, para ele se desenvolver. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E dentro do vaso, a mesma coisa. O outro tipo de fungo que ataca as raízes da orquídea, primeiramente, ele quer encontrar ali um ambiente todo alagado, empoçado ali, de preferência com os furos dos vasos assim todos tapados e que a água não consiga drenar. Então ali ele encontra um ambiente propício, principalmente se o substrato já estiver assim em fase de decomposição, de degradação, estiver aquela massa bem compacta mesmo dentro do vaso, que é um substrato que já passou de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa não trocou. Então ali o clima está bem propício para o fungo se desenvolver. Então, a gente tem que evitar dar essas facilidades para o fungo. É, porque o fungo, ele não se cria do nada, né? Não, ele precisa de alimento. Mas ele veio de algum outro lugar, ele veio transportado de algum outro lugar, né? Sim, sim, ele é um ser vivo que está na natureza, em toda parte. E pode vir, esse fungo, ele pode vir, por exemplo, de um substrato que você comprou, de algum lugar de procedência duvidosa? Pode, com certeza. Já, você conhece alguém que teve essas contaminações? Você já passou por isso? Não, com o substrato não, porque eu sempre tive muito cuidado, né, em adquirir os substratos de boas procedências, mas eu já tive problemas desses fungos no meu orquidário, porque eles vieram da própria natureza e, de repente, eu tive problema de vendaval aqui, o vendaval descobriu o meu orquidário, e enquanto eu não consegui fazer a reforma, porque passou muitos e muitos dias chovendo seguido, então, algumas plantas minhas se contaminaram, e até eu fazer o controle total, levou um certo tempo. Então, é assim, eles vêm da natureza, então a gente tem que tomar esses cuidados. Senhor. Então é importante mesmo estar sempre alerta e sempre examinando as plantas para ver o primeiro sinal. E a mancha, ela começa cinza clarinha, amarelinha, e depois ela fica preta ou ela já começa preta? O fungo da podridão negra já começa a instalar a manchinha pequenininha mesmo ali na folha, na cor preta realmente. Por isso que ele já tem esse nome, podridão negra. Ele vai necrosando todos os tecidos da folha da orquídea ou do pseudobulbo, se ele caiu ali no pseudobulbo, e vai deixando tudo negro realmente. Um negro, e se você abrir e cheirar, é um cheiro bem forte mesmo. Cheiro de podre? Sim. Nossa, fiquei preocupado. Não tem orquídeas e fiquei preocupado agora. Mas é isso, Rose. Eu acho que ficou claro para todo mundo a necessidade desse exame. Você falou que quando esse fungo vem contaminar a planta, que a proliferação e o poder de destruição dele é muito grande, a proliferação é rápida. E quando você fala rápida, você está falando em alguns dias. Eu Dias, percebi uma manchinha pretinha, bem pequenininha, parecia uma pinta, e daqui a pouco, dali uma semana ele já tomou a folha inteira. Senhor, então tem que ter uma ação rápida aí. Sim, se o clima ali dentro estiver propício para o desenvolvimento do fungo, bem quente, bem úmido, ele cresce rápido, ele vai encontrar ali tudo o que ele precisa para ele se desenvolver e se multiplicar. Então é bom a gente sempre ter essa atenção e ter uma UTI das plantas, né? Porque a hora que percebe isso já isola o mais rápido a fazer é isolar essa planta das outras, né? O primeiro passo será isolar a planta, sim, e depois tomar as próximas providências. Muito bom. Bom, mas aí isso é conversa para uma outra live, né? Com certeza, porque o assunto é bem amplo, Hamilton.
E tem também outras contaminações, né? Hoje a gente está falando só dessa mancha preta aí, né? Sim, das manchas pretas nas orquídeas, normalmente chamadas de podridão negra, que são causadas por fungos. Tem um fungo específico dessa podridão negra ou vários podem causar essa podridão negra? Vários podem causar, são fungos diferentes que causam os mesmos sintomas, assim, muito pouca diferença um do outro, mas normalmente as manchas são negras, realmente. E são esses que você citou aí, né? Não. Muito bom. Rose, se eu quiser saber mais sobre fungos e sobre soluções e sobre coisas boas das orquídeas, como é que eu faço? Ah, isso é muito fácil, Milton. Visita lá meu canal do YouTube, ou então as demais mídias sociais, que a gente está sempre trazendo os conteúdos novos aqui e orientando as pessoas, principalmente quem está começando, e também para quem já está a meio caminho andado, né, no cultivo das orquídeas. Então, aqui no nosso canal, é um local que você pode tirar as suas dúvidas, deixar as suas perguntas embaixo do vídeo, e nós trazemos conteúdos toda semana, toda terça, toda quinta, às 20 horas. Ah, e você tocou um ponto aí que eu ia perguntar. Se eu tiver alguma dúvida em relação a um tema que você ainda não fez uma live, como é que eu faço? Com certeza, Milton, pode deixar a sua dúvida ali anotado no espaço dos comentários embaixo do vídeo, ou até mesmo me mandar mensagem no meu direct. Eu também vou dar continuidade no tema e aprofundar o assunto para poder te ajudar cada vez mais. Ah, E aproveitando essa oportunidade, Hamilton, vou pedir aqui para os meus seguidores curtirem os vídeos, compartilharem com outras pessoas que gostam de cultivar orquídeas ou que desejam começar a cultivar orquídeas e dar uma ajudinha ali para o crescimento do nosso canal, né, Hamilton? é isso. Rose, muito obrigado então pela nossa aula hoje e até uma próxima live. Sou eu quem agradeço, Hamilton. Muito obrigada. Até a próxima live.